Introdução. As joias escondidas do mercado de SUVs de luxo usados. Existem 6 SUVs de luxo parados agora em lojas de carros usados, com preços que quase deveriam ser proibidos por lei. Estou falando de veículos que saíram da concessionária custando 60 mil, 70 mil, até 90 mil dólares. E hoje estão juntando poeira porque os compradores passam direto por eles para financiar algum alemão com 3 anos de garantia e uma bomba relógio debaixo do capô. Eu sou mecânico há mais de 2 décadas. Já trabalhei em tudo, desde Corollas detonados até Range Rovers de 6 dígitos. E posso dizer com total confiança que algumas das máquinas mais resistentes, mais reforçadas e mais bem projetadas que eu já coloquei em um elevador estão hoje sendo vendidas por 30 a 35 centavos por dólar em relação ao preço original, completamente ignoradas. E por que isso importa para você? Porque quando um SUV de 60 mil dólares cai para 22 mil, o motor não muda. O conjunto mecânico não fica pior de repente. A estrutura continua a mesma. O que muda é a percepção da marca, o ano no documento e algumas opções internas que quase ninguém usa de verdade. O coração mecânico é o mesmo. Para o comprador certo, essa é uma das maiores oportunidades do mercado de usados hoje. Eu mesmo já coloquei clientes em todos esses 6 modelos e trabalhei em cada um deles. Vou te dizer exatamente o que procurar, o que evitar e por que o mercado está dormindo em cima de cada um desses carros. O número 6 é aquele que eu sempre uso para abrir os olhos das pessoas. O número 1 é o que eu mais recomendei nos últimos 3 anos para quem confia na minha opinião. Fique até o final, porque o número 1 talvez seja o SUV de luxo usado mais subvalorizado dos Estados Unidos neste momento. Vamos começar. Top 1 Infiniti QX80 de 2014 a 2019. 2 anos atrás, um empreiteiro na faixa dos 50 anos, daqueles que rodam muito com o carro, apareceu na minha oficina. Ele estava comparando o Chevy Suburban com o Toyota Sequoia e não conseguia justificar o preço de nenhum dos dois. Eu perguntei se ele já tinha considerado o QX80. Ele parou, me olhou meio desconfiado e perguntou se aquilo não era uma bomba de dinheiro. Levei ele até os fundos e apontei para o QX80 que eu tinha usado como meu carro de carga pessoal por 18 meses. 187 mil milhas, motor original, câmbio original. A coisa mais cara que eu fiz nele foi trocar o jogo de pneus e fazer os freios dianteiros. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre o QX80. Aquele V8 VK Sinen 6VD de 5,6 litros debaixo do capô usa a mesma arquitetura básica de motor que equipa o Nissan Armada, o Nissan Patrol e o Nissan Titan. É um V8 aspirado, com corrente de comando, que a Nissan vem aperfeiçoando desde 2004. Não tem turbo para quebrar, não tem intercooler para vazar, apenas um V8 grande, forte e robusto, projetado para rodar praticamente para sempre. Mecânicos veem esses motores chegando rotineiramente com 250 mil milhas, usando componentes internos originais. Esse motor é um dos V8 mais duráveis já colocados em um veículo de produção. O câmbio automático de 7 marchas que trabalha com ele não é glamuroso, mas é comprovado. Eu nunca precisei substituir uma dessas transmissões em um QX80 bem mantido. Os preços atuais de mercado podem assustar, no bom sentido. Um QX80 2016 com 90 mil milhas está na faixa de 29 mil a 34 mil dólares. Esse veículo custava novo entre 72 mil e 85 mil dólares. Você está comprando um utilitário de 72 mil dólares por 30 mil simplesmente porque ele não tem Cadillac ou Lincoln escrito na grade. Isso é valor de verdade. Na hora de inspecionar confira 3 coisas. Primeiro, tire a tampa do óleo e veja se há uma borra com cor de maionese. Isso indica a entrada de líquido de arrefecimento, e nesse caso você vai embora. Segundo, leve o carro à velocidade de estrada e freie forte a partir de 60 milhas por hora. Qualquer tremedeira ou pulsação significa discos empenados. É um conserto de 600 dólares e você pode usar isso para negociar. Terceiro, acione a tração nas 4 rodas e teste todos os modos. Qualquer rangido, tranco ou demora no modo reduzido
Indica que o atuador da caixa de transferência está engatando com preguiça. O conserto fica por volta de US$ 400, mas faça o vendedor baixar o preço. O QX80 é para quem precisa da capacidade de um SUV grande, com 3 fileiras onde adultos realmente cabem, sem financiar um Cadillac Escalade novo. Se você costuma levar 7 passageiros em viagens longas, essa é a sua máquina. Top 2 Lincoln Navigator de 2015 a 2017. O Navigator costuma virar piada entre entusiastas, e toda vez que isso acontece, um comprador esperto pega um por US$ 21.000 e dirige até 200 mil milhas sem pensar duas vezes. O V6 EcoBoost de 3,5 litros desses modelos entrega 380 cavalos de potência. Ele compartilha a mesma base do motor usado no Ford F-150 Raptor. É uma unidade biturbo, com alimentação forçada. E sim, turbos significam mais complexidade. Mas a Ford vinha desenvolvendo esse motor desde 2009 e já tinha resolvido os principais problemas iniciais quando o Navigator 2015 chegou ao mercado. O acúmulo de carbono nas válvulas de admissão é o principal ponto de atenção, porque a injeção direta não lava as válvulas com combustível. Um serviço de limpeza por Walnut Blasting de US$ 200 a cada 60 mil milhas mantém tudo limpo. Mas a verdadeira história aqui é a desvalorização. Um Lincoln Navigator Reserve 2017 completo saía da concessionária por US$ 80.000. Hoje, você encontra o mesmo carro entre 24 mil e 29 mil dólares. O couro ainda é macio. O teto panorâmico ainda abre. Os bancos com massagem ainda massageiam. Nada na experiência de luxo mudou. O que mudou foi que um novo Navigator saiu em 2018 com carroceria atualizada. E da noite para o dia, a geração anterior ficou invisível para os compradores. Verifique primeiro a suspensão a ar. Alguns Navigator 2015 e 2016 com suspensão de amortecimento continuamente controlado desenvolvem vazamentos de ar na traseira. Você vai notar a traseira baixa depois que o veículo passa a noite parado. A substituição do compressor da suspensão a ar fica em torno de US$ 700. Negocie de acordo ou vá embora. Segundo, teste toda a eletrônica. O sistema Sync 3 deve responder rápido, sem tela preta na partida. Se estiver lento ou travando, às vezes uma atualização de software resolve. Mas em alguns casos o módulo precisa ser trocado. Terceiro, olhe os estribos laterais. Os estribos elétricos retráteis desses modelos têm um motor que pode falhar. Escute se há ruído de engrenagem quando você abre a porta. O Navigator é para quem quer luxo americano em tamanho grande por um desconto absolutamente absurdo. Se você sempre quis chegar a algum lugar em um SUV grande, imponente e realmente confortável, sem uma prestação mensal que faça você suar frio, esta é a sua chance. Top 3 Cadillac Escalade de 2015 a 2020. Vou ser honesto com você. 10 anos atrás, eu teria dito para evitar o Escalade. As gerações anteriores tiveram problemas que deram a esse nome uma reputação complicada. Mas o Escalade de quinta geração, a partir de 2015, é uma máquina completamente diferente. E o motor debaixo do capô mudou tudo. O V8 L86 de 6,2 litros é de verdade um dos melhores motores americanos já construídos. São 420 cavalos, aspiração natural, e um sistema de gerenciamento ativo de combustível chamado AFM, que desliga 4 cilindros na estrada para economizar combustível. O próprio sistema AFM é o ponto que precisa de atenção. Alguns proprietários tiveram falhas nos tuchos dos cilindros controlados pelo AFM. A solução é bem conhecida: kit de desativação do AFM e uma reprogramação, custando cerca de US$ 1.200 em uma oficina independente. Faça isso na compra e você praticamente blinda o motor. O câmbio automático 8L90 desses modelos é excelente. Já vi essas transmissões passarem de 200 mil milhas sem problema em veículos com manutenção correta. Um Escalade ESV Premium 2017 completo tinha preço de tabela de US$ 95.000. Hoje, você compra esse carro entre 38 mil e 46 mil dólares. Você está levando um SUV com terceira fileira, suspensão Magnetic Ride Control, sistema de som Bose e um V8 6.2
por menos do que custa um Toyota Highlander básico novo. Antes de comprar, faça a verificação do AFM. Entre em fóruns de proprietários, consulte o VIN e veja se a desativação do AFM já foi feita. Se foi, isso é um bônus. Se não foi, coloque $1.200 na sua proposta. Teste a suspensão Magnetic Ride Control, passando por piso irregular. Ela deve transmitir controle, não a sensação de que a suspensão desistiu da vida. Qualquer batida seca em lombadas ou buracos indica um amortecedor falhando. Com $400 por canto, negocie firme. Também verifique a vedação do teto solar. Alguns modelos de 2015 a 2017 apresentaram pequenos vazamentos ao redor do teto panorâmico na parte traseira. Procure manchas no forro do teto, acima da terceira fileira. Top 4 Volvo XC90 de 2016 a 2019. Eu sei o que você está pensando. Volvo, caro de consertar, complicado demais. Eu pensei a mesma coisa até passar 2 anos acompanhando históricos de reparo dos XC90 de segunda geração que passaram pela minha oficina e por oficinas de pessoas que eu conheço. O conjunto Drive e T6 usado no XC90 de 2016 a 2019 é um 4 cilindros 2.0, com turbo e supercharger, entregando 316 cavalos. No papel, isso parece o pesadelo de um engenheiro prestes a dar errado. Na prática, a Volvo superdimensionou os componentes internos, porque estava exigindo que um motor 2.0 trabalhasse acima da própria categoria. O bloco curto é robusto. O supercharger cuida do torque em baixa rotação, enquanto o turbo assume em rotações mais altas, reduzindo o estresse dos dois sistemas. O câmbio automático iSIM de 8 marchas que trabalha com ele é uma unidade conhecida e durável, usada por vários fabricantes. O que realmente dá problema nesses carros? A vedação do teto panorâmico começa a vazar com o tempo. É um conserto de $300 que parece caro até você comparar com o dreno entupido do teto solar de um BMW X5, que vira $2.000 em dano interno por água. A bateria auxiliar de 12 volts, uma pequena bateria que apoia o sistema Start-Stop, precisa ser substituída por volta de 80 mil milhas. É uma peça de $180 e cerca de 30 minutos de mão de obra. Essa é a ocorrência mais comum que vejo nesses modelos. Um XC90 T6 Inscription 2018, completo, custava $68 mil novo. Hoje, o mesmo carro fica entre $24 mil e $31 mil. A qualidade do interior escandinavo, os bancos que parecem ter sido desenhados por engenheiros aeroespaciais, tudo continua intacto. A única coisa que mudou foi o ano no calendário. Inspecione a vedação do diferencial dianteiro nos modelos com tração integral. Um pequeno vazamento ali é comum em unidades com maior quilometragem e custa cerca de $250 para resolver. É um reparo obrigatório, mas também um ótimo argumento para negociar. Top 5 Acura MDIs de 2017 a 2020. Se você já quis entender por que alguns mecânicos dirigem SUVs de luxo discretamente, enquanto seus clientes pagam caro por alternativas alemãs, este é o exemplo que eu uso. O Acura MDX é um Honda Pilot de terno. E eu digo isso da melhor maneira possível. O V6 J35i de 3,5 litros debaixo do capô é um motor Honda de verdade, do começo ao fim. Aspirado com corrente de comando, sem turbo, sem complexidade desnecessária. A Honda vem construindo variações desse bloco há décadas. Eu mesmo já vi esses motores chegarem a 280 mil milhas sem abrir a parte interna. O SH-AWD Super Handling All-Wheel Drive é uma conquista real da engenharia da Acura. Ele não apenas manda força para as 4 rodas. O sistema distribui ativamente o torque entre as rodas traseiras nas curvas, fazendo esse SUV de luxo de 3 fileiras se comportar melhor do que muitos sedãs. E o sistema é surpreendentemente robusto. Eu nunca substituí um diferencial traseiro em um MDX. Conheço mecânicos que trabalham com Honda há 30 anos e dizem a mesma coisa. A Acura atualizou o MDX em 2017 e melhorou o câmbio automático de 9 marchas, que tinha recebido algumas reclamações nos modelos de 2014 a 2016. Fique nos modelos 2017 ou mais novos,
se quiser o conjunto mecânico mais bem acertado. Um MDX Advanced Package 2018 custava US$ 52.000 novo. Agora você encontra esse carro entre US$ 22.000 e US$ 27.000 com menos de 80 mil milhas. Você está comprando confiabilidade Honda envolta em couro de verdade, sistema de som ELS com 10 alto-falantes e um teto solar que ocupa praticamente o teto inteiro pelo preço de um Corolla básico com ágil. Ao inspecionar confira a luz de aviso VTM4 da tração integral no painel durante a partida. Ela deve piscar rapidamente e apagar. Se permanecer acesa, o fluido do diferencial traseiro está degradado ou o sistema tem alguma falha. Uma troca de fluido de US$ 180 resolve a maioria dos casos. Segundo, teste os bancos aquecidos e ventilados. O elemento de refrigeração do banco do motorista falha em algumas unidades de alta quilometragem. Terceiro, veja o histórico de manutenção. A Honda recomenda os intervalos do sistema Maintenance Minder. Se o antigo dono ignorou o serviço B13, os fluidos dos diferenciais podem ser originais. Não é necessariamente motivo para desistir, mas coloque US$ 300 na conta para trocar os fluidos dos 3 diferenciais. Se eu tivesse que comprar hoje um SUV de luxo usado, com 3 fileiras, por menos de US$ 27.000 e ficar com ele por 10 anos, o MDX estaria na minha lista final. Mas ele não é o número 1. O número 1 é aquele que ainda me faz parar para pensar em como ele é subvalorizado diante do que realmente existe por baixo da carroceria. Se esse tipo de informação está te ajudando a tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro, inscreva-se no canal. Vou publicar mais conteúdos assim regularmente e não vou adoçar nada. Top 6 Lexus GX 460 de 2010 a 2019. Deixa eu explicar exatamente o que é um GX 460, porque o mercado claramente ainda não entendeu. O GX 460 é construído sobre a plataforma do Toyota Land Cruiser Prado. É a mesma plataforma que frotas da ONU usam até o limite nos terrenos mais severos do planeta e depois consertam com peças encontradas localmente no meio do nada. O V8 1GRFE de 4,6 litros desse veículo é aspirado, usa corrente de comando e foi projetado para funcionar em condições que destruiriam a maioria dos outros motores. Eu já trabalhei em um GX 460 2011 com 312 mil milhas originais. Motor original. O dono trocava o óleo a cada 5 mil milhas e dirigia como uma pessoa normal. Esse era o histórico de manutenção de um motor com 312 mil milhas. Isso não é o mesmo que dizer que uma marca de luxo provavelmente tem confiabilidade Toyota. O GX 460 literalmente compartilha a base com o Land Cruiser. A caixa de transferência tem um diferencial central, Torsen com bloqueio de verdade. A suspensão usa duplo braço triangular na dianteira e eixo rígido na traseira, uma configuração feita para durar décadas, não apenas para dar conforto por 3 anos. O câmbio automático de 6 marchas desses modelos tem um histórico tão limpo que chega a ser quase sem graça falar dele. Há 18 meses, uma cliente minha, corretora de imóveis, veio até mim querendo um BMW X5 usado. O orçamento dela era de US$ 31.000. Ela queria luxo, confiabilidade e algo que enfrentasse os invernos do Colorado sem drama. Mostrei para ela quanto custaria, em média, manter um BMW X5 xDrive 35i 2014 com 85 mil milhas por ano. O número que citei foi de US$ 1.200 a US$ 1.800 anuais. E isso antes de qualquer falha surpresa no motor turbo N55 ou nos componentes da suspensão a ar, que são comuns nessa geração. Depois mostrei um Lexus GX 460 Luxury 2015, com 78 mil milhas por US$ 32.500. Mesmo orçamento. Ela resistiu na hora e disse que ele parecia antiquado. Eu falei para ela dirigir por 15 minutos e depois me dizer de novo que ele parecia antiquado. 4 dias depois, ela me mandou mensagem. Ela comprou o GX. As palavras dela foram: sinto como se estivesse enganando o sistema de algum jeito. O preço atual do GX 460 é a única coisa que impede esse carro de ser uma escolha óbvia para todo mundo. Um GX 460 Premium 2014 com 80 mil milhas fica em torno de US$ 29.000
a 34 mil dólares. Um GX 460 2017, com quilometragem parecida, vai de 38 mil a 44 mil dólares. Não são preços de liquidação como alguns outros modelos desta lista, mas considere o que você está levando. Um Land Cruiser Prado com preço original sugerido de 65 mil dólares, interior Lexus, motor V8, tração 4x4 real com reduzida e um histórico de confiabilidade praticamente imbatível na categoria de SUVs de luxo. Aqui está a lista de inspeção do GX460. Primeiro, e mais importante, verifique o recall de Brake Override do modelo 2010. A Toyota emitiu esse recall especificamente para o GX460 2010, por causa de um problema de software. Isso foi resolvido há anos, mas confirme pelo número do chassi se a correção foi feita. Segundo, escute qualquer estalo ou clique vindo da suspensão dianteira em curvas lentas sobre piso irregular. As bandejas superiores em alguns modelos anteriores a 2014 podem apresentar desgaste. Uma checagem de alinhamento e inspeção por cerca de 80 dólares vai te dizer tudo. Terceiro, teste o bloqueio do diferencial traseiro. Em uma área segura, acione o bloqueio do diferencial e ande devagar com o volante esterçado. Se engatar suavemente, o sistema está saudável. Qualquer demora ou rangido, vá embora ou reserve 600 dólares para o atuador. Quarto, inspecione os mecanismos dos bancos da terceira fileira. Eles dobram para frente e, em unidades de alta quilometragem, às vezes a alavanca de travamento emperra. Isso não é um problema mecânico grave, mas mostra o quanto a terceira fileira foi usada e maltratada. Quem deve comprar o GX460? Qualquer pessoa que queira ter um veículo por 12 ou 15 anos, sem ficar pensando nele. Quem mora em lugares com inverno de verdade, terreno de verdade e consequências reais se o carro falhar. Quem já viu o preço de um Toyota Land Cruiser novo na casa dos 90 mil dólares e está procurando uma alternativa? O GX460 não é um compromisso. É um Land Cruiser com bancos de couro pelo preço de um usado. Quem deve evitar? Se você precisa do máximo conforto no asfalto e de uma condução macia, isolada, quase flutuante, a suspensão a ar do Lincoln Navigator vai parecer mais confortável. Se espaço de carga é a sua prioridade, a terceira fileira do GX460 é apertada. Ela serve para 2 adultos ou 4 crianças na terceira fileira, não para transportar 6 adultos com folga. E se consumo de combustível é sua principal preocupação, o V8 4.6 faz 15 milhas por galão na cidade e 20 na estrada. Ninguém compra um GX 460 pela economia de combustível. Compra porque ele foi feito para durar mais do que quase tudo na estrada. Conclusão: enxergando o que o mercado não vê. A conclusão sobre todos esses 6 modelos é simples. O mercado erra o tempo todo. Ele ignora o QX80 porque está escrito Infiniti. Ele deixa o Escalade de lado por causa de uma reputação de 15 anos atrás. Ele passa direto pelo XC90 por causa do histórico complicado da Volvo. E dorme completamente no GX460 porque acha que confiabilidade de Land Cruiser é algo reservado apenas para carros novos de 6 dígitos. O seu trabalho é enxergar o que o mercado não enxerga. Agora você tem uma lista curta com 6 SUVs de luxo que possuem credenciais reais de engenharia, históricos verdadeiros de confiabilidade e preços que chegam a ser ofensivos diante da qualidade dessas máquinas. Da próxima vez que um vendedor tentar te empurrar para um alemão de 3 anos, vindo de leasing, com 60 mil milhas e fluido de freio atrasado, você vai saber melhor. Se você quer saber quais SUVs usados eu digo para as pessoas evitarem, não importa quão bom o negócio pareça no papel. Aqueles que parecem pechinchas no pátio e viram poços de dinheiro na garagem, esse vídeo está bem aqui. Ele pode te salvar de um erro muito caro. Essa é a lista de verdade. Deixe o like se este vídeo te ajudou. Inscreva-se para não perder o próximo. Eu vou continuar trazendo a verdade direta que ninguém interessado em te vender alguma coisa vai contar. Dirija com inteligência, cuide da sua máquina e ela vai cuidar de você. Vejo você no próximo vídeo. Se essa análise mudou a forma como você enxerga o mercado de usados, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo.
Estamos revelando as verdades mecânicas que as concessionárias tentam esconder. Invista no seu conhecimento. O próximo tesouro automotivo está esperando para ser encontrado.